Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paideia. Hoje pra gente compreender um pouquinho da formação da sociedade colonial. Vamos falar um pouco das características do processo, como que se deu esse processo que vai dar início à história do Brasil colônia, da chegada dos colonizadores, da estruturação de um modelo econômico, social, político, cultural aqui no Brasil a partir dessas características desse contexto histórico. Então se liga aí, deixa sua curtida para esse vídeo chegar a mais gente e vem comigo para entender um pouco mais essa história. Então, primeiro ponto a gente entender sobre a história do período colonial, da formação da sociedade colonial, é que ela se deu a partir de um processo marcado pelo etnocentrismo europeu. Então os europeus, ao chegarem aqui, eles subjugaram as culturas, principalmente a cultura existente aqui, dos povos nativos, dos indígenas, como uma cultura inferior, né? Com a perspectiva de que a cultura europeia era mais importante, era superior, e este modelo deveria prevalecer, e eles deveriam ensinar esse modelo, esse modo de vida, esses valores para esses povos e essas culturas inferiores, no sentido de aculturação. Isso também vai acontecer a partir do momento da chegada dos africanos escravizados aqui. Então essas culturas, elas vão ser subjugadas e vão ser inferiorizadas pelos europeus, com a ideia de que eles são superiores nesse sentido. Então isso é fundamental entender, né, o quanto essa sociedade vai ser marcada em muitos momentos por um processo violento. E o violento não só do físico, mas do violento também simbólico, cultural, né? Do violento psicológico, onde o europeu vai se colocar como superior e vai desprezar, desvalorizar, negar a existência dessas culturas, dessas práticas, em todos os seus sentidos e estruturas nesse sentido. Outro ponto fundamental para a gente entender a formação da sociedade colonial é o projeto econômico que os portugueses vão acabar implementando aqui no Brasil no processo colonial. Então, como os portugueses não encontram ouro de cara aqui no Brasil e também encontram condições ideais para a produção do açúcar, um solo, um clima, né? E eles já tinham a experiência da produção do açúcar, então eles implementam aqui essa produtividade. Então, a atividade açucareira, toda a exigência da produtividade açucareira, a implementação do engenho, né, da exigência da quantidade de mão de obra, o formato da produção, vai acabar sendo fundamental na formação da estrutura cultural, política, econômica, social aqui. Por exemplo, se nós tivéssemos escolhido um outro produto, qualquer que seja outro, a formação da estrutura social, cultural do Brasil seria outra. Então, por que o Brasil colônia ela se estrutura com essas características, né? E vai se dar nesse processo? Porque o açúcar contribuiu para isso, né? O modelo de produção, a forma com que se produzia, né? A exigência da mão de obra escrava, né? Então, todo esse processo se dá nesse sentido. Então, esses são fatores importantes. Então, a grande figura daqui vai ser do senhor de engenho. Então, os donatários, quando ganharam suas capitanias, né, eles tinham entre as suas atribuições distribuir sesmarias, né? Essas sesmarias eram dadas, né, eram grandes latifúndios de terra dado a alguns nobres, alguns grandes comerciantes, alguns grandes donos de posses, né, econômicas, que vieram para cá e instalaram, né, esses grandes engenhos, né? Então eles eram a grande figura de autoridade dessas propriedades. Então basicamente todas as pessoas estavam submetidas à vontade desse senhor, a esposa, os filhos, os trabalhadores livres, os escravizados. Então a sociedade funcionava a partir das vontades desse senhor de engenho, né? E não só desse senhor de engenho. Basicamente é uma sociedade que existe uma mobilidade social muito pequena, né? Você não tem como migrar de uma classe para outra, você não tem grandes oportunidades. Então, basicamente, era uma sociedade dominada por homens especificamente brancos, né? Então, por isso que uma das grandes características do período do Brasil colônia, ela era uma sociedade patriarcal, voltada para o homem, que tinha o direito social, tinha a liberdade, né? Tinha o poder, né, social muito mais amplo, né, muita mais liberdade. A mulher ficava mais restrito, o escravo ficava extremamente restrito, porque era privado da sua liberdade nesse sentido. Então começa a se desenhar nesse sentido. Então, infelizmente, uma das grandes características do período da formação da sociedade colonial é a violência. É a violência política, é a violência econômica, é a violência social, violência cultural, inclusive a violência sexual, né? Então, uma das coisas
né, que a gente tem que lembrar que o Brasil começa a se formar neste momento com a colonização, com a mistura e a miscigenação de três culturas, né? Do nativo, do indígena que estava aqui, que era dono da terra e que vivia aqui, deste colonizador europeu, basicamente português, que chega aqui. E a partir do século XVI, a gente começa a trazer os escravizados africanos pela necessidade da mão de obra nos engenhos. Então também chega grandes levas de pessoas. E aí cada um deles vai trazer consigo sua cultura, seus valores, seus modos de vida, sua prática culinária, sua prática religiosa, e a partir daí vai se dando um processo de miscigenação. Essa miscigenação ela tem dois pontos, né? Ela se dá num processo de miscigenação, de mistura, né, biológica mesmo, porque o colonizador europeu ele vai sim praticar violência, por exemplo, sexual contra as escravas, contra as nativas, e elas vão acabar engravidando por ter sido violentadas, e vai começar a produzir uma mistura destas raças, dessas culturas, dessas etnias. Então nós temos essa miscigenação biológica, da mistura, né, por se fazer filhos, né, popularmente dizendo, mas também temos a miscigenação cultural, né? Essas culturas elas vão se misturando, elas vão se acrescentando, né? Um traz um ponto de vista daqui, um traz um conhecimento de lá, e isso vai produzindo uma mistura e vai marcando e contribuindo para trocas culturais, para a formação, basicamente, da sociedade, né, brasileira, e essa é uma das nossas grandes características hoje. Mas o que nós podemos lembrar é que a cultura europeia ela foi privilegiada, né? Porque ela era tida como superior e foi colocada como superior, inclusive no processo de educação, e basicamente por isso, né? Um exemplo claro disso também é por isso que falamos português, né? É porque as outras línguas nativas aqui foram negadas porque essas não eram línguas verdadeiras, né? Então valoriza-se a cultura europeia, né? Principalmente a partir do momento que vamos transmitir conhecimento lá com as instituições depois. Então essa é uma grande característica, né? Então temos dois pontos aí: a relação dos senhores com os escravizados. Essa era uma relação marcada talvez com uma violência muito grande, né? Então a escravização ela era uma desumanização completa desses seres humanos que estavam na condição de escravos, eram tratados de forma absolutamente humilhante, privados de suas liberdades, né? Não podiam falar suas línguas, praticar sua religião, né? Então eram privados e submetidos a uma humilhação e uma violência absurdamente constante. Mas é importante a gente sempre lembrar que isso não quer dizer que esses povos e essas culturas e essas pessoas não resistiram. Então, quais eram as principais formas de resistência desses escravizados? Primeiro, as fugas, né? Então, assim que tinham oportunidade, fugiam. Formação de quilombos, fugiam para locais os mais distantes, isolados possíveis, e às vezes acabavam formando comunidades lá isoladas para não serem recapturados e reescravizados. Né? Também é colocado como forma de resistência assassinatos. Então as pessoas, em algumas circunstâncias, quando tinham oportunidade, assassinavam senhores, esposas, capatazes, enfim, né? Reagiam, né, também com violência. E também é colocado como ponto de resistência o suicídio e o aborto, né? Que também eram uma negação de não ficar nesta condição de violência que sofriam nesse sentido, né? Então esses escravos eles lutaram, né? Em alguns momentos até conseguiram algumas conquistas, né? Reivindicavam, nem todos os senhores tratavam com mais absoluta violência, então algumas conquistas ao longo do tempo foram sendo adquiridas, né? Conquistas entre aspas. Então descanso, por exemplo, em domingo, ter direito de descanso em dias de comemoração de dias santos, por exemplo, né? Então, ou ganhar um pedaço de terra para plantio de pequena subsistência, né, lá dentro da fazenda, dentro do local de trabalho, nesse sentido. Importante também lembrar que os escravos, né, tinham distinções de trabalhos, né? Trabalhos no campo eram mais pesados, eram mais duros, eram mais violentos. O trabalho doméstico era talvez um pouco mais leve, né, do que isso, né? E também nós vamos ter nos poucos centros urbanos que nós vamos ter durante o período colonial, nós vamos ter os escravos de ganho, os escravos urbanos, né? Então esses também acabavam tendo, às vezes, uma vida, entre aspas, de novo, né? Um pouquinho mais leve, menos dura, né? Nesse sentido. Mas na essência era uma condição de vida marcada por esta violência, essa submissão, essa privação,
da condição humana, basicamente, né? Talvez essa seja a grande questão, pelo menos que eu vejo sobre a escravidão. Outra questão importante de entender da relação, né, da sociedade colonial é com relação à vida das mulheres, né? Então as mulheres também eram basicamente privadas da sua liberdade e eram submissas aos homens, né? Essa era a grande característica, né? Então era muito comum também as mulheres constantemente viverem violências físicas, sexuais, psicológicas por esses homens, porque estavam sempre atreladas às vontades, né? A mulher não tinha esse papel de liberdade social, de sair, de ter autonomia, né? Então, são pequenas exceções que a gente tem na história do Brasil colônia de mulheres que tinham esse empoderamento de serem donas de comércio ou comandarem, por exemplo, engenhos, né? São poucas exceções. Na grande maioria, as mulheres estavam submissas a esses homens e relegadas a atividades familiares, domésticas, né? Tinham que obedecer aos seus maridos, seus pais ou seus filhos nesse sentido, né? Então era uma vida submissa, infelizmente, né? Também não podemos negar que as mulheres também resistiram e lutaram, né? Então, por isso falo, em alguns casos nós temos exceções de mulheres que foram chefes de família, mulheres que comandaram engenhos, administraram engenho depois da morte dos seus maridos, mulheres que abriram, né, comércio e prosperaram, né? Mas infelizmente ficavam submissas a maus tratos de uma forma muito constante, né, nesse sentido. Então, e também uma questão sobre as mulheres, é importante a gente colocar que existia uma hierarquia. A mulher branca tinha uma vida muito melhor, muito mais fácil, né? Então a mulher negra e indígena, ela tinha uma vida muito mais dura e era muito pior, muito mais violenta, muito mais privada de muitos direitos, né, enquanto mulher nesse sentido. E aí um dos grandes casos, né, dessas exceções, que é clássico na história do Brasil, é o caso da Chica da Silva, né? Então ela se casou, enfim, foi alforriada, né, pelo João Fernandes de Oliveira. Ela era uma escrava que, enfim, se apaixonaram. Depois foi alforriada, eles se casaram, não oficialmente, porque a mulher negra não podia e não tinha o direito de casar com um homem branco oficial, no papel, na igreja. Mas eles viveram junto por muito tempo, tiveram 12 filhos e após a morte do marido, ela passou a governar e a comandar então os negócios, né, os negócios da família. E a Chica da Silva era uma mulher que vivia na sociedade, na elite, né, entre aspas, se vestia como uma mulher branca, ia para os espaços sociais da mulher branca, né, mesmo sendo negra. Então ela é uma exceção, né, a essa regra do Brasil colônia nesse sentido. Então basicamente essa é um pouco da estrutura da formação e muitas das marcas que vão começar a se formar, que vão se construindo durante esse período do início da colonização e que vão dando uma dinâmica, uma estrutura social, política, econômica, cultural principalmente, sobre a sociedade e a formação, né, do Brasil, não só do período colonial, mas infelizmente muitas dessas marcas elas se refletem na sociedade que nós temos hoje, né, e principalmente quando a gente fala aí das questões raciais, das questões de gênero, né, como tratamos as mulheres, como tratamos os negros na sociedade. Então isso ainda tem muito, né, tem muito disso hoje, lá uma raiz lá atrás, em como que foi se estruturando essa sociedade a partir do processo de colonização portuguesa no Brasil, na formação dessa sociedade, ok? Gostou do vídeo? Deixa sua curtida e segue o canal.